Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, cara? Ou aqui, ó, meu localzinho que eu falei pra vocês está praticamente pronto. Claro, falta pendurar o quadro, falta botar algumas coisas aqui, mas isso vai demorar um bom tempo. A questão que eu queria era uma mesa para estudar, que tá aqui meu notebook, tá aqui meus livros. Então hoje, para você que tem me acompanhado há muito tempo, eu vou mostrar os meus livros, alguns livros que eu tenho, que eu estou expondo aqui. Outros estão em outro lugar, porque eu não tenho espaço para todos eles. Mas aqui eu já mostro para vocês e vou falar um pouquinho sobre cada um, beleza? E vocês vão conhecendo um pouco mais aí sobre quem eu sou, o que eu já li, o que eu posso trazer para vocês. Você que me acompanha há mais tempo, quer saber um pouco sobre como eu montei minha mini biblioteca e eu pretendo ter uma biblioteca que caiba nesse quarto inteiro, não necessariamente nesse quarto, né? Mas eu tenho um sonho de ter uma biblioteca muito grande de livros que eu já li e de livros que eu pretendo ler também. E vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do meu canto, beleza? Então fiquem comigo se você quer saber um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre esses livros que estão aqui atrás de mim. Bom, para começar, rapaziada, tá aqui um quadro que ele não vai ficar aí, obviamente, mas eu achei que ficou bonitinho enquanto eu não furei a parede. Esse aqui eu ganhei dos meus pais, mais especificamente da minha mãe, que ela mandou fazer antes de eu me formar, sabendo, depois que ela recebeu o convite lá da ESA, para a formatura, que seria 29 de novembro, ela foi numa relojoaria que tem lá na cidadezinha e mandou fazer. Isso é um espelho, você pode ver, ó, a infantaria tal, Sargento Gabriel Melo, 29 de novembro de 2019, que foi o dia em que eu me tornei terceiro sargento. Legal, né? Foi um presentão, levo comigo, já tá um pouco velho, tem umas manchas já, mas eu mantenho levando comigo porque foi um presente maneiro aí assim que eu terminei. Então aqui está meu notebook. Antigamente eu tinha um notebook mais simples, somente para estudar mesmo. Só que com o tempo eu comprei um Play 5 e depois de um tempo eu decidi vender o Play 5. E me fez falta ali de vez em quando, uma vez ou outra, ter um jogo. É verdade que eu nem sempre jogo, mas eu gosto muito de ter disponível para, se algum dia eu querer jogar, eu ter ele. Então eu já aproveitei, assim, cara, meu notebook ficou velho e tal. Comprei um notebook novo, esse aqui deve ter uns 4 meses, talvez, comigo. E é um notebook gamer, RTX 3050. Aí eu, gastei um bom dinheiro com ele, deu em torno de uns 5 mil reais. Não comprei online, então online provavelmente você vai achar mais barato. Comprei lá em Manaus ainda, antes de ir embora. E para baratear, né, eu não queria estragar o teclado, comprei um teclado, entre aspas, gamer, né, paguei 100 pila, 80 pila, não sei, nesse tecladinho aqui, não lembro direito. É um teclado simples, tem umas corzinhas aqui, tem uns botãozinhos. E comprei esse mousezinho aqui também cheio de botão, que aí você consegue mudar ali o game, botar um botãozinho. Depois eu tive a ideia de comprar um controle, mas eu vi que o jogo ia perder um pouco de tempo. Se eu tivesse um controle eu ia acabar jogando mais e estudando menos, e decidi não fazer isso. Então hoje eu tenho um notebookzinho aqui se eu quiser jogar, mas eu jogo bem pouco. E agora sim, aquilo que eu prometi para vocês, a minha biblioteca. Então, como eu dividi ela aqui, cara? Em primeiro lugar, aqui em cima, tirando esses dois, porque ia ficar muito pequeno, seriam meus principais livros de filosofia, entre aspas, tá? Por que de filosofia, entre aspas? Porque nem tudo aqui é filosofia, mas são coisas que me fazem refletir bastante. Então, eu tenho Jean-Jacques Rousseau, são 4 livros dentro do Jean-Jacques Rousseau. Aí tenho Democracia, o Deus que Falhou, Estoicismo, do George Stock, que é explicando sobre a escola estoicista na filosofia, cara, bem de boa. Tipo assim, ele não vai pregar o estoicismo como a grande maioria faz, ele vai explicar o que foi a escola de filosofia do estoicismo. Meditações de Marco Aurélio, que é um livro estoico, esse sim, é um expoente da filosofia estoica. E, na verdade, cara, Marco Aurélio é o imperador Marco Aurélio, tá? Lá de Roma. Ele escrevia meio que num diário para ele não queria publicar nem nada. São meditações dele e ele praticava o estoicismo. Então aqui você tem um livro interessante sobre estoicismo, bem legal. Aí aqui é onde a gente já começa eu sempre esqueço o nome, com lógica aristotélica. Então esse aqui é o primeiro livro de lógica bem introdutório para você tentar entender mais direto da fonte, porque, ó, como você pode ver, olha o escritor, Aristóteles. Então o próprio Aristóteles, há 2000 anos atrás, escreveu da interpretação, e depois você tem lógica mesmo, ou retórica, não lembro agora, que é onde o Aristóteles expõe melhor a ideia, só que aqui é uma boa introdução.
Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Esse aqui é interessante, cara, porque é um livrozinho bem pequeno, e aqui você entende como que a gente saiu de mais de 1000 anos, né, milhares de anos, onde os governantes decidiam o que fazer. O rei chegava lá e dizia, ó, não, esse cara aqui vai ser punido com a morte. O outro não era punido com a morte, e ambos fizeram a mesma coisa, só porque o rei foi com a cara de um e não foi com a cara de outro. Ou seja, não precisava ficar se justificando. Então aqui o Cesare Beccaria, um italiano, 1700 e pouco, ele fala, ele traz os fundamentos praticamente do que a gente entende como direitos humanos, e com direitos humanos a gente tem ali a base do direito penal, que é muito aplicado. Cesare Beccaria é importantíssimo, e olha só o tamanho do livro, pequenininho. Na época a igreja obrigou ele a negar suas próprias ideias, né? Enfim, deixa eu guardar aqui. E aqui já vem um livro muito brabo, cara. 1984, do George Orwell. Leia, cara, só isso que eu vou te dizer. A Revolução dos Bichos, em 1984. E aqui você começa a ter uma raiva de governos totalitários. E, claro, George Orwell era extremamente contra o comunismo, porque ele dizia que o comunismo era, sim, um governo totalitário. Então, esses dois livros aqui são histórias, de fato, é uma história. Essa daqui, para mim, é muito melhor que a Revolução dos Bichos, só que a Revolução dos Bichos é muito mais fácil de ler, é mais rápido, mais curtinho, e muita gente prefere Revolução dos Bichos, tá? Só que para mim, 1984 é um livro muito mais denso, a história é muito mais completa, vamos dizer assim, e é muito boa, é um nível muito absurdo de leitura, e você com certeza vai sentir muita raiva de governos totalitários enquanto lê esse tipo de livro, e entende que 1984 pode ser uma realidade hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia nós temos tecnologia suficiente para fazer o que se fazia, o que o George Orwell previa. Como assim previa, Gabriel? 1984 já passou. Então, esse livro foi escrito em 1950 e pouco, por aí. Então ele dizia como é que o mundo vai estar em 1984 se o comunismo vencer. Que na época, não sei se você estudou história aí, sabe que existiu a guerra, começou a Guerra Fria logo após a Segunda Guerra Mundial, onde ficava a União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro, beleza? E aqui, cara, C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, tem vários outros livros, né? Inclusive eu tenho Crônicas de Nárnia bem aqui. Para quem não sabe, isso aqui não é um livro só, são vários livros dos Crônicas de Nárnia. Os livros dos Crônicas de Nárnia são em torno de 90 páginas, só que eu acho que tem uns 6 ou 7 livros ali dentro. E para mim esse aqui é o meu livro favorito, cara. Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. Se você já acompanha meus vídeos há tempo, uma vez eu mostrei já esse livro aí, e já falei um pouquinho sobre alguns livros, eu cito ele, e para mim é o melhor livro, principalmente se você for cristão. Você tem que ler Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. É excelente, é um demônio maior, um demônio grande no inferno lá, e ele fica mandando cartas, e é até engraçado, tá? Não é um negócio de terror nem nada. Ele fica mandando cartas ensinando um demôniozinho recém-formado da escola de demônios. E a função desse demôniozinho pequeno é levar um ser humano, que eles chamam de cliente, né? Você tem que levar o cliente para longe do inimigo. O inimigo é Deus, então ele tem que levar para longe do inimigo até chegar ao fim da vida do ser humano ali, para ele ir para o inferno. Então, e daí fica o livro é só as cartas desse demônio maior, mandando essas cartas e ensinando como fazer, e nisso aí vai desenrolando a história, né? Porque a carta acontece num dia, depois a próxima carta é 2 semanas depois, então tu vai entendendo o que está acontecendo durante esse tempo por meio das cartas. É muito legal, cara, muito fácil de ler. E aqui a gente começa a filosofia pesada. Não que Aristóteles não fosse, tá? Aqui Aristóteles já é uma filosofia pesadíssima. Meditações nem tanto, mas da interpretação de Aristóteles já é filosofia mesmo. E aqui a gente tem Leviatã, do Thomas Hobbes, e você entende a ideia do Thomas Hobbes sobre governo, sobre Estado. O vídeo vai ficar muito longo se eu ficar falando sobre todos os livros assim, então eu vou passar só aqui em cima, tá? Depois eu faço, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu mostro os de baixo, onde eu tenho várias doutrinas de direito, tenho vários romances entre aspas, que é o Senhor dos Anéis inteiro, enfim, mas vamos lá. Ética Nicômaco, cara. Cara, livro excelente, excelente. Uma leitura pesada, se você não é um cara que costuma ler, não leia Ética Nicômaco agora. Espera para ler, para você não ficar com raiva dele. Espera para ler para quando você tiver uma musculatura melhor de leitura.
mas é um baita livro para entender principalmente o conceito de vícios e virtudes. E é muito legal o jeito como ele trabalha os vícios e as virtudes como extremos da mesma coisa, entendeu? Você vai entender melhor quando você ler. Eu tenho que fazer um vídeo só para te explicar isso. Só o porquê que vícios e virtudes são extremos da mesma coisa. Desculpa, os vícios são os extremos de uma determinada coisa, e as virtudes é a mediana dessa coisa, entendeu? Não sei se você entendeu, provavelmente não, mas é muito bom. Aristóteles, mais uma vez, quem é o autor? Aristóteles, 2000 anos atrás. Sapiens, o Yuval Noah Harari. Esse cara, ele dá aula em Harvard e ele viu que os alunos de Harvard, presta atenção, os alunos de Harvard não tinham um mínimo de domínio da história antes de começar as aulas deles. Então ele escreveu esse livro, a princípio não era para ser publicado, era para que os alunos de Harvard, os alunos dele, né, da classe dele, lessem tudo, e quando lessem tudo, aí sim, chegavam nas aulas dele já com uma determinada base para poder seguir com as aulas normalmente. Esse aqui, cara, eu vou até tirar. Esse aqui é o livro que, inclusive, o Olavo de Carvalho, para quem gosta, para quem não gosta, tanto faz. Mas ele falava que isso aqui mudou a vida dele. E, tanto, inclusive, o prefácio do livro aqui é dele. Mas o autor é esse aqui, A.D. Sertilhães. É um monge de 1800 e pouco. E, cara, esse livro aqui é sensacional para quem quer uma vida de estudos. E de estudos mesmo porque tem desejo de conhecer, entendeu? Por exemplo, muito desses livros que eu tenho aqui é porque eu tenho desejo de conhecer, eu tenho desejo pelo conhecimento, eu tenho vontade de saber. E e isso é uma vida intelectual, é a vida daquele que é dedicado ao estudo, a ter uma vida intelectual, né? E o A.D. Sertilhães, ele explica como você pode ter uma vida intelectual, o que você tem que fazer. Cara, esse livro aqui é sensacional, inclusive eu tenho que reler ele, porque ele é muito importante, ele tem que ser lido até como, não digo como de cabeceira, mas tem que ser revisto de vez em quando para o cara que quer ter uma vida desse tipo possa aplicar, né, os conhecimentos que ele explica aqui. Foi um monge muito estudioso na época, e é isso. O Príncipe, Nicolau Maquiavel, e não é o Pequeno Príncipe, rapaziada, é o Príncipe. Nicolau Maquiavel é um filósofo também de, acho que 1500 e pouco, 1400 e pouco, sei lá, italiano, e ele explica como um rei, um príncipe, pode manter o seu principado, pode manter o seu poder. Então é um livro muito político, você entende muito sobre a política, inclusive hoje em dia vai falar muito sobre o poder de fato, e aqui é onde o pessoal traz aquela frase, célebre frase, os fins justificam os meios. Só que não existe essa frase aqui dentro, tá? O pessoal tira essa frase de um conceito do que ele fala lá, e daí quem leu escreveu essa frase e daí atribuíram a Nicolau Maquiavel por causa do pensamento dele. Mas hoje em dia vários estudiosos dizem que esse tipo de interpretação está um pouco equivocado. Mas enfim, e o Nicolau Maquiavel, ele fez esse livro, realmente não foi para publicação igual a gente tem aqui, não era para chegar no Gabriel Melo em 2026, era para chegar, na verdade, para um príncipe específico, para o príncipe lá da Itália na época, que a Itália sempre teve grandes problemas de mudança de poder, né? E ele faz esse livro aí porque ele via que ele poderia ajudar o rei e assim ele poderia ser um cara que fosse contratado pelo rei para estar ali do lado dele e tal, o braço direito, enfim. Ele era um cara pobre e cria esse livro aqui e ele realmente consegue alcançar ali um local na corte. E é isso. Aqui um dos maiores pensadores do nosso tempo vivo, Jordan P. Peterson. Ele tem 2 livros, eu não lembro agora o nome do primeiro livro, mas esse aqui é o segundo, Além da Ordem. E, cara, esse livro é sensacional para você que quer ter uma vida organizada, uma vida em ordem, uma vida boa. E não é livro simplesmente de autoajuda, ele é um PhD em psicologia e ele dá aula em Harvard, tá? Então, para você perceber, nenhum desses caras aqui que eu falei são pessoas qualquer, tá? São todos... Eu não leio livro de pessoas que... Não que eu não leio, mas eu dou valor mais para livros de pessoas que realmente se consagraram. Pô, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês, não concordo com ele 100%, mas tá aqui. Thomas Hobbes, Leviatã, esse cara aqui discutiu o conceito com esse cara aqui. Então, por incrível que pareça, esses 2 livros se discutem.
Eles ficam discutindo um com o outro. Uma discussão que aconteceu há uns 200 anos atrás, 200, 300 anos atrás. E tô eu aqui vendo essa discussão aqui. Esse aqui publica dizendo que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, e o outro que o homem é mau por natureza e a sociedade que o melhora. Enfim, então aqui, cara, você pode ver que aqui são um dos maiores gênios da nossa história humana, do Ocidente, beleza? Então aqui, ó, Adam Smith, um dos pais do capitalismo. Muita gente lê Marx, né? Porque o Capital fala sobre o comunismo e caga para ler esse tipo de leitura, para você entender um pouco mais de economia. E isso aqui é a base, não digo a base toda, mas uma grande parte inicial da economia, da ciência econômica, né? E a riqueza das nações. Adam Smith vai trabalhar a riqueza das nações. Esse livro eu ainda não li todo, então não consigo te falar muita coisa, beleza? E aqui, velho, aqui não é filósofo, mas eu dei essa posição de destaque, até porque não ia caber espaço lá embaixo, onde ficariam as histórias. Isso aqui são histórias, mas esses dois livros aqui são escritos por Dostoiévski. É um escritor russo e são livros pesados, nem todo mundo consegue ler. Quem não tem muito costume de leitura vai começar a ler um livro desse, vai ficar com raiva, não vai gostar, vai ficar cansado, mas são livros excelentes. Para vocês terem noção, muitos escritores, muitos pensadores dizem que Dostoiévski foi o maior escritor da humanidade, da história humana. Então, o cara que cria uma história, quem foi o cara que criou as melhores histórias? Muita gente diz que esse aqui é o melhor escritor da história humana, tá bom? Porque o nível de profundidade e o quanto ele te leva para dentro do personagem, por exemplo, Crime e Castigo, eu lembro de parar de ler para respirar, porque eu sentia a agonia do protagonista. Eu sentia a raiva, a dor, eu sentia... Era loucura, tipo assim, eu tinha que parar para respirar, porque esse livro aqui pesou, de verdade. E esse livro aqui, nada mais, nada menos que Freud e Nietzsche. Ambos, Freud, o pai ali da psicanálise, né? Se eu não me engano, da psicanálise, é um dos maiores nomes da psicologia, da história da psicologia. E Nietzsche, cara, o filósofo lá do Deus está morto e tudo mais, que é um filósofo que mudou aí boa parte da filosofia atual, né? Que ambos, tanto Freud quanto Nietzsche, falaram que os irmãos Karamazov seriam talvez a maior obra da história humana. Cara, são livros excelentes, mas não leia se você não tem musculatura para leitura. Escritores russos são muito pesados e é bom que você comece um pouco mais leve. Então, pô, o vídeo tem 16 minutos já, eu estava apresentando para vocês o meu espaço. Então, esse é meu espaço, rapaziada. Vou ainda botar talvez, né, com o tempo eu bote os meus certificados aí, ó. Esse aqui é o certificado de estágio aeromóvel, maneiro. E aqui tem um monte de certificados. Talvez eu coloque esses certificados aí. Aqui assim, vamos montando o ambiente e provavelmente aqui vai ser onde eu vou fazer os vídeos daqui para frente. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver e de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, cara, porque se você assistiu até aqui, significa que você gosta realmente desse canal, que hoje eu não falei nada de militarismo, te apresentei um monte de livro, e se você ficou até aqui, na real, você se interessa por livros, não é nem pelo trabalho do canal, não, é por livros. Então, eu te recomendo começar sim com o hábito de leitura, cara, é uma coisa muito boa, e já que você ficou até aqui, eu vou te ajudar com isso. Eu vou te falar para você começar a ler com 2 tipos de livros. Se você é cristão, comece lendo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Vou falar de novo. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira comprar aqui pelo Mercado Livre. Mas caso você não queira, você não é obrigado a nada disso. Às vezes na Amazon pode estar mais barato, às vezes aí na livraria da sua casa pode estar mais barato, e às vezes até você consegue em PDF, mas aí eu não recomendo, porque, pô, ter uma bibliotequinha em casa, cara, é muito bonito, é muito gostoso. As pessoas chegam aqui e olham e já pensam, pô, o cara é estudioso, o cara é um leitor. É bonito, mostra muito quem você é. E o segundo, se você não é cristão, e aí tudo bem, talvez Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz não seja um dos mais legais, mas aí eu te recomendo começar, se você não leu nada ainda, com O Hobbit, do Tolkien,
Mas, Gabriel, já viu o filme? Então deixa o Hobbit do Tolkien quieto e lê esse aqui, ó. Vai demorar um pouquinho mais, mas é um baita livro, cara. O Sol é para Todos, do Harper Lee. Esse livro aqui é muito bom. É um romance que eu digo não é de romance de amor, não, tá? É uma história fictícia. Ganhou o prêmio Pulitzer de literatura e nos Estados Unidos ele é considerado um livro que todo adolescente ele é obrigado a ler. Todo americano ele é obrigado a ler esse livro lá na escola dos Estados Unidos. O Sol é para Todos, do Harper Lee. Cara, é uma história sensacional. É muito boa, de verdade. Você não vai se arrepender. Não esquece de curtir, de se inscrever, de curtir aqui e falar que tipo de vídeo você quer ver. Se você chegou aqui até aqui, cara, faz um favor pra mim. Bota no comentário aí, cheguei até aqui, beleza? Aí eu vou saber que você chegou até o fim. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, fui.